Esse aqui, ó, o sábado do Novo Testamento. Agora, tem muitos pastores evangélicos que ensinam seus fiéis que o sábado é coisa do Antigo Testamento e que não precisa mais guardar sábado, porque nós não estamos mais no tempo da lei, agora estamos no tempo da graça. O sábado é coisa do judeu, mas para azar desses líderes tem o sábado no Novo Testamento. É o que vamos estudar agora. Então abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. E vejamos aí os versículos de 1 a 3. João, capítulo 1, de 1 a 3. Todos acharam aí? Amém. João, capítulo 1, de 1 a 3. Isso, vamos todos encontrar. João, capítulo 1, de 1 a 3. Vamos ler. Diz assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse Verbo aí? É Jesus? Como é que você sabe que é Jesus? Agora eu te peguei, né? Realmente se refere a Jesus Cristo, mas por quê? Olha o capítulo 1, verso 14. Mais embaixo um pouquinho, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. Então dos três, né, um deles se fez carne e habitou entre nós. Foi Jesus. Então verdadeiramente o Verbo se refere a Jesus. Então volte agora no capítulo 1, verso 1, e no lugar da palavra verbo, vamos colocar a palavra Jesus, porque descobrimos que o verbo biblicamente se refere a Jesus. Então fica assim, ó, capítulo 1, verso 1. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, segundo esse texto, Jesus, ele não é uma criatura. Jesus não passou a existir a partir do nascimento da Virgem Maria. Jesus é criador dos céus e da terra. Ele é eterno, não tem começo e nem fim. Ele é incriado. Ninguém criou Jesus. Agora diz que um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Aí tomou a forma humana e veio aqui para nos resgatar da maldição do pecado, para vencer onde Adão caiu, para que pudéssemos ser salvos. Então Jesus se fez carne e habitou entre nós. Então o destaque é o seguinte: tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, lá no Monte Sinai, foi ele que escreveu os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. Sim ou não? Pois é. Foi ele que criou o mundo em 6 dias. E no 7º dia descansou, santificou e abençoou. Então esse Jesus que criou todas as coisas, criou o mundo em 6 dias e santificou o 7º dia, ele veio aqui e se tornou um de nós. Ele viveu aqui. E como é que ele guardou o sábado que ele mesmo criou? Essa é a pergunta. Vamos verificar como é que ele guardou o sábado que ele mesmo criou, para saber como devemos fazer. Então, veja, quem é Jesus segundo a Bíblia? Criador dos céus e da terra. E como é que ele guardou o sábado que ele criou? Veja agora o que está escrito em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Antes de João aí, né? Primeiro livro antes de João. Lucas, capítulo 4. Vejamos o versículo 16. Lucas 4, 16.
Lucas 4, verso 16. Vamos lá, capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó. Chegando aonde? A Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, aonde? Na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, o costume de Cristo quando estava na terra, no dia de sábado, ele estar aonde? Na sinagoga. E o que é a sinagoga? É a igreja. Então, escutem. Então, diz que no dia de sábado, o costume de Cristo era estar na igreja. Jesus teve duas fases. A primeira fase de Cristo foi antes do seu batismo. E a segunda fase, após o seu batismo. Antes do batismo de Cristo, ele ajudava José na carpintaria. Escute, José, que era marido de Maria, não pai biológico de Jesus, porque Jesus não teve pai biológico. O nascimento dele é um milagre que foge à razão humana. Então, antes do seu batismo, ele ajudava José na carpintaria. Mas toda sexta-feira, antes do pôr do sol, eles fechavam a carpintaria. E no sábado, Jesus ia para onde? Para a igreja, para a sinagoga. Então estamos entendendo o que ele fazia dia de sábado, né? Aqui no Novo Testamento. Veja o capítulo 4, versículo 31. Verso 31. E desceu aonde? A Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então ele ia para a igreja e dava estudos bíblicos. Está vendo? Veja só. Então, primeiro ponto, ele ia para a igreja e dava estudos bíblicos no dia de sábado. Era isso que ele fazia. Agora, muitas pessoas e líderes evangélicos falam assim: não, quando Jesus morreu, acabou o sábado. Agora, depois da morte de Cristo, o dia de guarda é o domingo. Seria isso verdade? Vamos ver Lucas, capítulo 23. Aí mesmo, só que capítulo 23, né? Lucas, capítulo 23. Versículo 50 em diante. Lucas, capítulo 23, verso 50. Aqui no verso 50, 23, 50. Aí em cima do verso 50 tem um título, não tem? Tem. O que diz aí? O sepultamento de Jesus. Então aqui está tratando do sepultamento. Então veja o verso 50. Ora, havia um homem chamado, como era o nome dele? José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Esse aqui não era o marido de Maria não, viu? Esse aqui é outro José, é o José de Arimateia. Veja o verso 51. O qual não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele era da cidade de onde? De Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Então era um homem religioso. Versículo 52. Chegando ele a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então veja o que aconteceu a esse homem. Quando Jesus morreu, ele chegou para Pilatos e falou assim: me dá o corpo de Jesus. E Pilatos deu. Esse homem era rico e muito influente e cristão, né? Esperava o reino de Deus. E Pilatos deu. Olha o que ele fez com o corpo de Jesus Cristo, verso 53. Então tirou o corpo do madeiro, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro cavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Olha o capricho dele, né? Sepultou Jesus num túmulo novo. Versículo 54. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. Que dia que é o dia da preparação? Quem veio ontem sabe, né? A sexta-feira, biblicamente, é o dia da preparação. Então Jesus morreu que dia? No dia da preparação. Ele foi crucificado, meus amigos, às 9 da manhã. E ele morreu às 3 da tarde. Às 3 da tarde de sexta-feira. Era o dia da preparação. E ia começar o sábado. Agora veja o verso seguinte. Versículo 55. As mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram a José e viram o sepulcro e como o corpo fora ali depositado. Verso 56.
Então voltaram e prepararam especiarias e ungüentos ou bálsamos. E no sábado fizeram o quê? Descansaram conforme o quê? Mandamento. Mas Jesus não tinha morrido? Tinha ou não tinha? Tinha. E as mulheres continuaram guardando o sábado? Meus amigos, essas mulheres que seguiam Jesus, elas cuidavam de Jesus. Essas mulheres lavavam a roupa de Cristo, faziam comida para ele, sabia? Essas mulheres acompanhavam ele de perto. E se Jesus tivesse abolido o sábado, essas mulheres seriam as primeiras a não guardarem mais, porque elas estavam muito próximas de Cristo. Então as discípulas de Cristo, após a sua morte, continuou santificando o sábado. Assim está escrito aí. Olha, muitas pessoas, muitos crentes falam mal da Virgem Maria. Mas quem fala mal da Virgem Maria não conhece direito a Bíblia. Sabia? Por quê? Porque a Virgem Maria foi uma pessoa tão especial, que Deus escolheu ela para dar luz ao Salvador. Ela não era uma pessoa qualquer, não. A Virgem Maria, meus amigos, com certeza ela não fumava, não bebia. Com certeza a Virgem Maria não vivia fazendo fofoca da vida dos outros. Com certeza a Virgem Maria, irmãos, não vivia assistindo novela. Nem tinha novela, né? Com certeza, irmãos, a Virgem Maria não ia para as baladas. Com certeza a Virgem Maria, irmãos, no dia de sábado não ia lavar roupa, fazer feira. Então a Virgem Maria foi uma pessoa muito especial, porque Deus escolheu ela para dar luz ao Salvador. Amém. Você sabe que a reza da Ave Maria, ela tem uma parte certa, bíblica, só que outra parte está errada. Quer ver, ó? Ave Maria, cheia de graça, e ela foi cheia de graça. O Senhor é convosco, e Deus foi com ela. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E ela foi bendita entre as mulheres, escolhida por Deus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Está tudo certo? Não está? Santa Maria, está tudo certo aí ainda. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada diz que santo é aquele que aceita Jesus e guarda os mandamentos de Deus. Amém. Então ela foi uma pessoa santa, porque aceitou Jesus e guardou os mandamentos de Deus. Agora daí para frente está errado. Santa Maria, mãe de Deus. Aí está errado, porque Deus não tem mãe. Ela foi mãe de Jesus segundo a carne. Está entendendo? Deus não tem mãe. Rogai por nós pecadores. Aí piorou. Como é que ela vai rogar por nós se ela morreu? Maria morreu, está no pó da terra. Nós cremos que ela morreu salva, sim. E quando Jesus voltar para buscar os seus fiéis, ela vai ressuscitar com todos os demais salvos que já morreram. E aí vai para o céu, mas ela não está no céu. Então a reza da Ave Maria fala assim: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém. Então aí essa parte final está completamente fora da Bíblia. Está errado. Mas a Virgem Maria foi uma pessoa muito especial, escolhida por Deus para dar luz ao Salvador. E a Virgem Maria, meus amigos, ela também santificava o sábado, como boa cristã. Então perceba que as mulheres que seguiam Jesus Cristo, depois da sua morte, continuou santificando o sábado. Agora, quando João Paulo II era vivo, ele emitiu uma carta chamada Dies Domini para todos os fiéis católicos via internet. E a carta é muito longa, que impresso deu um livrinho. E nessa carta que ele emitiu, Dies Domini, eu tenho ela em casa, ele faz uma manobra teológica, usando a Bíblia e usando o texto bíblico, para mostrar para os fiéis que o domingo é o dia de guarda bíblico. E a pessoa que não tem entendimento da Bíblia e lê aquilo lá, ele acha que está tudo certo. Porque ele faz uma manobra bem feita. Agora, espremendo tudo que ele escreveu, ele diz assim, ó: o sábado é coisa do judeu, e o domingo é do cristão, porque Jesus ressuscitou no domingo.
Então a suma de toda a carta dele diz isso, ó. O sábado é coisa do judeu e o domingo é do cristão. Por quê? Porque Jesus ressuscitou no domingo. E o domingo é o dia de vitória. Porque Jesus venceu a morte e a sepultura, ressuscitando no domingo. Então o cristão guarda o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Essa é a explicação. E é interessante que se você perguntar para qualquer pastor evangélico, ele vai falar assim: nós guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Mesma coisa que o Papa fala. Mas eu pergunto, Jesus ressuscitou no domingo? Sim, de manhãzinha. Mas ele morreu que dia? Na sexta-feira. E eu pergunto, o que é mais importante para nós? A morte dele na cruz ou a ressurreição? Olha a pergunta, hein? O que é mais importante, a morte dele ou a ressurreição dele? Os dois são igualmente importantes. Porque se ele não morresse na cruz, estaríamos perdidos para sempre. E se ele não ressuscitasse, estaríamos perdidos para sempre. Então veja que a morte é tão importante quanto a sua ressurreição. E o João Paulo II falou: nós guardamos o domingo porque ele ressuscitou no domingo. Será que a ressurreição é mais importante do que a morte? Então por que ele não fala assim, vamos guardar a sexta porque ele morreu na sexta? Por que não fala assim? Por que não guarda a sexta então? Então isso aí, meus amigos, é uma desculpa esfarrapada para sustentar uma coisa que não é bíblica. Você está entendendo? Então guarda a sexta. Ou a morte dele é menos importante do que a ressurreição? Percebe? Então, meus amigos, Jesus Cristo morreu na sexta-feira, 3 da tarde, guardou o sábado na sepultura às 24 horas e só ressuscitou no primeiro dia da semana, bem cedo. Então, às 24 horas do sábado ele ficou na sepultura. Então Deus criou o mundo em 6 dias, né? Aí no 7º dia ele descansou, santificou e abençoou. Aí o diabo veio, atrapalhou tudo, entrou o pecado, desgraçou tudo. Aí depois Deus veio, se encarnou no ventre da Virgem Maria, nasceu aqui para resgatar a raça humana. Aí na sexta-feira, às 3 da tarde, ele deu a sua vida e disse: Pai, está consumado. Aí novamente ele descansa, né? Na sepultura e ressuscita só no primeiro dia da semana. Meus amigos, então a morte de Cristo não anulou a guarda do sábado, biblicamente não. Agora, o grande problema que Jesus enfrentava, meus amigos, aqui, era com um povinho chamado fariseu. Veja, você vai ler no Novo Testamento muitas vezes essa palavra aqui, ó. Fariseus, fariseus, fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo de religiosos, muito religiosos, detalhistas, mas nunca aceitaram Jesus como sendo Messias. E vivia o tempo todo atrás de Jesus Cristo assim, ó, procurando defeito para condenar. O tempo todo. E esses fariseus, com boa intenção, fizeram uma coisa que nunca deveriam fazer na vida. Por que boa intenção? Porque muitas vezes o povo judeu, Deus tirou a proteção deles. E as nações pagãs pegaram e levaram como escravos para outras nações. Por várias vezes. Então os fariseus pensaram assim: vamos criar leis para impedir que o povo desobedeça a lei de Deus. Olha o que eles fizeram. Então a intenção era boa, mas Deus não mandou fazer isso. Percebe? E aí eles criaram mais de 1000 leis. E só sobre o sábado criaram mais de 100 leis. Por conta própria. O que eles inventaram? Que no dia de sábado não podia cuspir no chão. E eles escreveram isso num livro chamado Talmud. Se cuspisse no chão, eles diziam assim: se cuspir no chão, pode cair numa plantinha. E se cair numa plantinha, vai estar regando a plantinha. E regar a plantinha de sábado é pecado. Ou se não tiver uma plantinha, mas a terra estiver seca, poeira, e cuspir, então vai puxar um pouquinho a poeira, vai fazer um sulco. E fazer sulco na terra dia de sábado é pecado. Essa era a explicação. Inventaram também que no dia de sábado não podia caminhar mais do que 1000 metros. Se caminhasse mais do que 1000 metros era pecado. A não ser que você caminhasse 1000 metros e tivesse comida. Aí você podia comer e caminhar mais 1000 metros. Porque onde tem comida pode considerar a sua casa. Veja as explicações deles. Também dizia que não podia carregar nada mais pesado do que um figo seco.
Irmãos, um figo seco não pesa nada. Não é verdade? Pensa num figo seco. Mas não podia carregar nada mais pesado do que um figo seco. Se carregasse alguma coisa mais pesada do que um figo seco, estaria pecando. Também não podia carregar 2 lenços no bolso, senão estaria pecando. A não ser que você costurasse um na roupa. Aí fazia parte da indumentária. Era essa a explicação. Também, meus amigos, não podia olhar no espelho dia de sábado. E a explicação era assim: se olhar no espelho, pode perceber um cabelo branco e ser tentado a arrancar o cabelo branco. E arrancar o cabelo branco no dia de sábado é pecado. Ou você pode ver a barba por fazer e vai ser tentado a fazer a barba, e fazer a barba do sábado é pecado. Veja o que eles fizeram, os fariseus. Também eles inventaram que não podia tirar uma fruta do pé e comer dia de sábado, mesmo que estivesse com fome. Não podia, porque se tirasse uma fruta do pé dia de sábado, estaria pecando, porque estaria trabalhando. Também não podia tomar banho dia de sábado. Se a pessoa se lavasse dia de sábado ou tomasse banho, estaria pecando. Não podia tomar banho. Também, meus amigos, diziam que não podia curar um homem dia de sábado. Curar? De jeito nenhum. Mas, irmãos, estavam atrapalhados. Por quê? Porque eles mesmos falavam que não podia curar uma pessoa dia de sábado, mas dizia e escreveram no Talmud que se uma ovelha caísse no buraco, podia tirar. Veja, então podia tirar a ovelha do buraco. Aí Jesus chegou e falou assim: quem mandou guardar o sábado assim? Aí Jesus começou a ensinar como guardar o sábado de maneira correta e de maneira agradável. Mas eles não aceitavam Jesus, aí queria matar Jesus. Num dia de sábado, trouxeram um homem que tinha a mão mirrada, braço curtinho, para Jesus curar, na sinagoga dos fariseus. Aí, Jesus olhou para a pessoa deficiente, e o fariseu se adiantou e falou assim: ô Jesus, é certo curar dia de sábado? Jesus falou assim: escuta aqui, se uma ovelha de vocês cair num buraco dia de sábado, vocês não vão tirar? Eles, caladinhos, porque tiravam a ovelha. Jesus falou assim: o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Eles, ficou calado. Porque se fosse responder, tinha que dizer o quê? Um homem vale mais do que uma ovelha. Aí Jesus falou assim: logo é certo, é lícito fazer bem nos sábados. Aí olhou para o homem e falou assim: estende a tua mão. O homem estendeu a mão e ficou perfeita, curou o homem na presença deles. E eles, ao invés de falar assim: puxa, louvado seja Deus, o homem foi curado. Não, saíram dali mordidos de raiva e foram tramar conselho para matar Jesus Cristo. E que dia que era? Sábado. Olha a confusão mental. Não podia curar o homem, mas podia tramar conselho para matar Cristo dia de sábado. Vamos ler Mateus 12. Mateus 12. Versículo 9. 12, 9. Está escrito assim, 12, 9. Capítulo 12, verso 9 de Mateus. Partindo dali, entrou na sinagoga deles. Veja, verso 10. E estava ali um homem que tinha uma das mãos o quê? Ressequida ou mirrada. Eles, para o acusarem, veja, para o acusarem, o interrogaram: é lícito curar no sábado? A pergunta era só para pegar Jesus pelo pé. Verso 11. Ele lhes respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cair numa cova, não vai apanhá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é lícito fazer bem nos sábados. Então disse àquele homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e ficou sã como a outra. Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Veja, irmãos. Então o grande problema que Jesus enfrentou nessa terra foi com os fariseus, que não aceitavam Jesus como sendo o Senhor e Salvador, e queria que Jesus fizesse a vontade deles, e colocasse em prática as regras e as leis que eles colocaram. Então os fariseus eram uma pedra no caminho de Cristo, o tempo todo.
E Jesus, com paciência, procurando ajudá-los a entender como guardar o sábado de maneira agradável, de maneira correta. Porque eles tornaram o sábado um fardo pesado, que ninguém conseguia carregar. Veja o capítulo 12, verso 1. 12, verso 1. Mateus 12, 1. Naquele tempo passou Jesus por onde? Pelas searas. O que é seara? É uma roça do ponto de colheita. Então, naquele tempo passou Jesus pelas searas, em dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então, Jesus estava andando pela roça. Era uma roça de trigo, viu? Não era de milho, não. Aqui no Brasil, quando fala espiga, a gente lembra do quê? Milho. Nossa cultura é essa. Mas na Palestina, espiga de trigo, espiga de cevada, e não tinha milho na Palestina. Então era uma roça de trigo. E os discípulos com fome. Mas se fosse milho não teria problema também não. Eu trabalhei na roça, nasci na roça, fui criado na roça. E meu pai tocava roça e muitas vezes de milho. E quando a gente estava no meio do milharal carpindo, né? E estava com fome, tirava a espiga de milho ali, ó, e comia. Não sei se alguém já comeu assim, direto do pé, o milho maduro. Então, na hora da fome tudo é gostoso. E no Paraná, quando moramos no Paraná, meu pai tocou roça de trigo. Quantas vezes tirava o cachinho de trigo lá, esfarelava e comia ali na roça. Mas então os discípulos estavam andando com ele pelas searas, né, pela roça de trigo. E aí então, com fome, tiraram o cachinho de trigo, começou a descascar, né, tirar a palha e comer. E os fariseus marditos estavam assim, ó, só filmando Jesus Cristo. Aí quando perceberam, olha a reação deles. Versículo 2, verso 2. Quando os fariseus viram isto, disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Veja. Olha aí, Jesus, está vendo aí, ó? Está vendo o que seus discípulos estão fazendo? Olha aí, ó. Estão fazendo o que não pode fazer de sábado. Mas quem falou que não pode, meus amigos? Eles que inventaram que não podia tirar uma fruta do pé e comer, ó. Mas Jesus não reprovou os discípulos. E se Jesus não reprovou os discípulos é porque pode. Está vendo? Então temos que observar como que Jesus ensinou e guardou o sábado. Então se a pessoa no dia de sábado tiver com fome, pode tirar a laranja do pé e chupar? Pode, não tem pecado nenhum nisso. Mas os fariseus diziam que não podia. Aí veja o versículo 3. Ele, porém, lhes disse: não leste o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Jesus chamou a atenção para Davi. Por quê? Porque os fariseus respeitavam Davi como sendo o patriarca da fé, mas não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Aí Jesus falou assim: escuta aqui, por que você não condena Davi? Condena Davi. Você não viu o que Davi fez? No dia de sábado, entrou no templo, comeu os pães da proposição, que não podia comer. Ele não podia comer, só os sacerdotes. E os que estavam com ele comeram também. Por que você não condena Davi e quer me condenar? Porque meus discípulos estão comendo aí o trigo com fome. Condena Davi. Então Jesus procurava abrir a mente deles, para eles raciocinarem, para entender que guardar o sábado não é isso aqui, ó. Guardar o sábado é uma coisa prazerosa. Amém. E não um sacrifício. Aí veja o versículo seguinte, versículo 5. Ou não lestes na lei que no sábado os sacerdotes no templo violam o dia e ficam sem culpa? Agora Jesus chama atenção para quem? Para os sacerdotes. Por quê? Porque eles respeitavam os sacerdotes como líderes religiosos. E não respeitavam Jesus como sendo o Messias. Jesus falou assim: escuta aqui, por que você não condena os sacerdotes? Condena os sacerdotes. Os sacerdotes no dia de sábado violam o dia e ficam sem culpa. Os sacerdotes faziam circuncisão no dia de sábado, que era aquela, expliquei ontem, né? Aquela operação no pênis do homem aos 8 dias de vida.
Por que você não condena os sacerdotes? E quer me condenar? Então Jesus procurava levar o raciocínio. Por quê? Porque eles estavam obcecados em condenar Cristo. Só. Versículo seguinte. Versículo 6. Jesus falou assim, ó, eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus falou assim, ó, misericórdia eu quero, misericórdia eu quero, misericórdia eu quero e não sacrifício. O que ele está dizendo aí? Tornar o sábado um sacrifício. Eu não quero assim, não é assim que vou guardar o sábado. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E ele falou assim, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele fala assim, eu sou o Senhor do sábado, o que significa isso? O senhor do escravo é o que do escravo? O dono do escravo. Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado. Eu que criei o sábado. Vocês estão querendo me dar ordem de como guardar? Se eu estou falando que pode, é porque pode. Então Jesus chamou a atenção deles. Eu que criei o sábado. Vocês não estão entendendo, não? Estão querendo me ensinar como guardar o sábado? Vamos agora para Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vejamos aí o versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27. 2, 27. Olha o que está escrito aí. 2, 27. Marcos. Então lhes disse. Olha o que Jesus falou aí. Olha para a sua Bíblia. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Irmãos, Jesus falou, o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Olha aqui. O sapato, ele foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? Olha a pergunta. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? O que veio primeiro, o pé ou o sapato? Primeiro veio o pé, depois veio o sapato. De modo que o sapato foi feito por causa do pé. Ou seja, o sapato foi feito para proteger o pé, para não pisar no espinho, para não tropeçar e arrancar a unha, para não pegar friagem. Ou seja, o sapato foi feito para ser uma bênção para o pé. E Jesus falou que o sábado foi feito por causa do homem. O que foi criado primeiro, o sábado ou o homem? O que foi criado primeiro, o sábado ou o homem? Agora deu um nó, né? Irmãos, primeiro foi criado o homem. Adão e Eva foram criados em que dia da semana? No sexto dia, Adão e Eva foram criados. Depois Deus criou sábado. Então primeiro ele criou o homem, depois criou o sábado. E Jesus falou assim, ó, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o que ele está dizendo? Que o sábado foi feito para ser uma bênção na vida do homem, e não um fardo pesado, não uma maldição. O sábado foi feito para ser uma bênção na vida do homem. Meus amigos, os fariseus não entendiam isso. Eles inverteram as coisas e estava tornando o sábado um fardo pesado, um sacrifício terrível. Jesus falou assim, não é assim que eu quero. Misericórdia eu quero, não sacrifício. O sábado foi feito por causa do homem, para ser uma bênção na vida do homem, e não um fardo. Olha, a pessoa que santifica o sábado, irmãos, conforme Jesus ensinou, ele é bem-aventurado. Amém. Ele é feliz. A pessoa que santifica o sábado, irmãos, ele é equilibrado. Ele tem uma mente diferenciada. Por quê? Porque um dia por semana ele para as suas atividades
e muda de atividade. Fica em comunhão com o Criador. Amém. Então ele se restaura fisicamente e espiritualmente. Está entendendo? Então, cada semana, no final de cada semana, no 7º dia, ele para todas as suas atividades. E ele agora muda de atividade e fica em comunhão com o Criador. É uma bênção. Por isso é uma pessoa equilibrada e santificada por Deus. Por isso Jesus falou que o sábado foi feito para ser uma bênção para o homem. E é uma bênção na vida de quem faz como Jesus ensinou. Amém. Só você experimentando a guarda do sábado você vai entender o que ele está falando aqui. O sábado foi feito para ser uma bênção e não uma maldição. Meus amigos, num dia de sábado, trouxeram um cego para Jesus curar. Um cego de nascença. Jesus, diante de todos, olhou para o cego, diz a palavra, e cuspiu no chão. Cuspiu no chão, agachou assim, fez um barrinho com o dedo e sujou o olho do cego. E falou para o cego assim: vai lá no tanque de Siloé lavar o seu olho, que você vai ficar curado. Jesus poderia olhar para o cego e falar assim: enxerga? Ele enxergaria. Como ele falou para um paralítico assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem ficou curado. Mas o cego, ele não falou enxerga, ele cuspiu no chão. Fez um barrinho, sujou o olho do cego. Vai lá no tanque Siloé lavar o seu olho, e você vai ficar curado. Por que ele fez isso? Para mostrar, irmãos, que não é pecado cuspir no chão no dia de sábado. E falou: agora vai lá no tanque Siloé. Ficava a mais de 1000 metros de distância. Para mostrar para eles que não é pecado caminhar mais do que 1000 metros. E falou: lava o seu olho, mostrando que não é pecado tomar banho dia de sábado. Lava que você vai ficar curado. E ele foi lá, lavou e ficou curado, mostrando que não é pecado curar dia de sábado. Então Jesus, por A mais B, procurou ajudar os fariseus a entender como guardar o sábado de maneira agradável. Meus amigos, em resumo, Jesus fazia 2 tipos de trabalho dia de sábado. Primeiro, trabalhos missionários. Segundo, trabalhos humanitários. Era isso que ele fazia dia de sábado. Trabalhos missionários e humanitários. É isso que ele fazia dia de sábado. Trabalhos humanitários sem fins lucrativos. Agora, veja o que está escrito em João capítulo 5. Evangelho de João 5, versículo 16. Evangelho de João capítulo 5, verso 16. 5:16. Evangelho de João capítulo 5, verso 16. Está escrito assim, 5:16. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. O que ele fazia mesmo? O que ele fazia dia de sábado? Trabalhos missionários e trabalhos humanitários. Assim, porque Jesus fazia essas coisas no sábado, os judeus o perseguiram. Versículo seguinte, verso 17 agora. Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Verso 18. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Veja, então, por 2 motivos queriam matar Jesus Cristo. Por quê? Primeiro, porque ele fazia esse trabalho missionário e humanitário no dia de sábado. E segundo, porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E ele era igual a Deus e é. Amém. Mas os judeus não aceitavam ele como sendo Deus, nem como sendo Messias. Então, quando ele falava que Deus era seu próprio Pai, eles ficavam irados e sabia que significava, no contexto palestino, significava igual a Deus. Aí queriam matá-lo. Jesus falou assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus falou assim: por que você não condena o Pai? Condena o Pai. O trabalho que eu faço é o mesmo que o Pai faz.
Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por que você não condena o pai e quer me condenar? Então Jesus procurava abrir a mente deles o tempo todo. Meus amigos, vejamos agora, Jesus morreu, né? E os discípulos ficaram vivos. O último que morreu dos apóstolos foi João, que escreveu o Evangelho, primeira carta, segunda carta, terceira carta e o Apocalipse. Eles ficaram vivos, e João morreu lá perto do ano 100, depois de Cristo. Agora, como que os discípulos guardavam o sábado? Vamos ver? Abre em Atos, capítulo 13, depois de João aí. Depois de João você acha Atos. Atos, capítulo 13. Atos 13, versículo 13. Atos 13, 13. Olha o que está escrito aí. Atos 13, 13. Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram aonde? Aonde? A Perge da Panfilha. Nome estranho, né? Mas João, apartando-se deles, voltou para onde? Para Jerusalém. Verso 14. Eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. Então veja, irmãos, que o mesmo costume que Cristo tinha, eles tinham. De no sábado ir para onde? Para a igreja. Para a sinagoga. Veja agora o versículo 27. 27. Veja, por não terem conhecido a Jesus, os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Está vendo? Então todos os sábados tinha o estudo da palavra na igreja. Agora veja o verso 42. 42. Quando Paulo e Barnabé iam saindo da sinagoga, o povo rogou que no sábado seguinte lhes dissessem as mesmas coisas. Veja o verso 44 agora. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os discípulos, irmãos, no dia de sábado iam para a igreja e também davam estudos bíblicos. O mesmo que Jesus fazia, eles faziam. Percebe? Agora veja o capítulo 15, versículo 21. 15 e 21. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Alguém pode falar assim, não, mas eles iam para a igreja dia de sábado porque era costume, não é que guardavam o sábado. Ó, engano. Eles foram para um lugar, irmãos, que não tinha sinagoga. E sabe o que aconteceu? Se reuniram e foram para a beira de um rio fazer o culto. Quer ver? Veja aí o capítulo 16. 16, versículo 12 em diante. Olha aí. Vamos ver o verso 11 aí, ó. Navegando de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles. Verso 12. Dali para Filipos, a primeira cidade dessa região da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Verso 13. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniram. E se você continuar lendo aí, você vai ver que uma mulher vendedora de púrpura, chamada Lídia, se converteu ali na beira do rio. Amém. E foi batizada. Então veja que eles guardavam o sábado, não importa onde estivessem. Se tinha igreja ou não tinha, fazia o culto dia de sábado. Percebe? Então os discípulos seguiam as mesmas pisadas de Cristo, né? As pegadas de Cristo. Agora, veja o capítulo 17, versículo 2. 17, 2. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras.
Você sabe que um dia eu estava conversando com um amigo evangélico de uma outra igreja, e ele me falou assim, Toninho, ele me chamava Toninho, Toninho, Jesus falou que é para trabalhar todos os dias para não ser pesado do seu irmão. E ele estava querendo dizer assim, inclusive sábado. Eu falei, Carlinhos, Jesus não falou isso não. Falou? Eu falei, não falou. Falou? Eu falei, não falou. Eles falou. Eu falei, então me mostra onde é que está escrito. E ele não sabia. É bem assim o negócio, sabe? E eu sabia onde é que estava o texto que ele estava falando. Só que não foi Jesus que falou. Foi o apóstolo Paulo que escreveu numa carta. Aí eu falei assim, Carlinhos, vamos ler o texto que você está falando para ver se diz o que você está dizendo. 1 Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um pouco para frente aí. Você sabe que os censos da Bíblia estão todos juntos, né? Se você achar um, você acha o outro. É Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Então, Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vejamos aí o versículo 9. Veja, Paulo que escreveu uma carta aos irmãos de Tessalônica. E na carta, Paulo diz assim, capítulo 2, verso 9. Certamente vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, enquanto vos pregamos o Evangelho de Deus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. Por quê? Porque Paulo esteve lá em Tessalônica, pregando o Evangelho para fundar a igreja lá em Tessalônica. E agora Paulo estava longe, e Paulo escreve uma carta aos irmãos de lá. Assim, irmãos, vocês se lembram que nós, quando estivemos aí com vocês, trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a ninguém, para não dependermos de vocês para comer. Paulo está falando isso. Mas Paulo está mandando trabalhar dia de sábado? Pois é. E aquele meu colega falou o quê? Jesus falou que é para trabalhar todos os dias para não ser pesado do seu irmão. E eu disse, não falou não. Ele disse, falou. Então o texto, irmãos, não está dizendo nada de sábado. Agora, o apóstolo Paulo escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. Na primeira carta, ele falou muito sobre a volta de Jesus. E os irmãos de Tessalônica confundiram tudo, irmãos, e acharam que Jesus ia voltar nos seus dias. E alguns pararam de trabalhar e começaram a perturbar os outros. Aí então Paulo escreveu a segunda carta. E na segunda carta ele diz assim, capítulo 3, verso 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 7. Ele diz assim, 3, verso 7 da segunda carta aos Tessalonicenses. Porque vós mesmos sabeis como deveis imitar-nos. Não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com labor e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas para vos dar em nós mesmos o quê? Exemplo, para nos imitardes. Pois quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Veja. Por quê? Porque alguns pararam de trabalhar. Versículo 11. Ouvimos que alguns entre vós, escutem, andam o quê? Desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. Então Paulo puxa a orelha deles, né? Na carta. Mas eu pergunto, Paulo estava mandando trabalhar de sábado? Não. Você quer ver a prova maior que Paulo não estava mandando trabalhar de sábado? Quando ele falou, trabalhei noite e dia aí com vocês? Veja, volte para Atos capítulo 18 agora. Atos capítulo 18. Atos 18, e vejamos o versículo de 1 em diante. Aqui está a prova de que Paulo não estava falando para trabalhar dia de sábado. Quando ele falou, quando eu estive aí com vocês, trabalhei noite e dia.
Veja, 18, de 1 em diante. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou aonde? A Corinto. E achando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Então Paulo foi ter com Áquila e Priscila, o casal. Verso 3. E por ser do mesmo ofício, fabricantes de quê? De tendas, ficou com eles e trabalhava. Verso 4. Todos os sábados ele discutia na sinagoga e convencia judeus e a gregos. Aí está a prova de que Paulo, quando falou que trabalhou noite e dia, ele não trabalhava dia de sábado. Porque Paulo tinha um ofício. O ofício de Paulo era fabricante de tendas. E Paulo disse assim, ó, quando eu estiver aí com vocês, eu trabalhei noite e dia para não ser pesado a ninguém. Mas no sábado ele ia para onde? Para a sinagoga. Aí está a prova maior. Meus amigos, então descobrimos uma coisa. Que os discípulos tinham dois tipos de trabalho de sábado. Primeiro, trabalhos missionários. Segundo, trabalhos comunitários. O mesmo que Jesus. Amém. Meus amigos, o povo de Deus, em todo o tempo, desde o começo do mundo, sempre realizaram dois tipos de trabalho de sábado. Até hoje. Primeiro, trabalhos missionários. Segundo, trabalhos comunitários. Em todo o tempo. Pode ler a Bíblia toda. O povo de Deus, desde Adão e Eva para cá, sempre respeitou o sábado. E para terminar a parte de hoje, vamos para Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Ezequiel, lá no meio da Bíblia, né, mais ou menos, antes de Daniel e depois de Jeremias. Ezequiel capítulo 20. Lemos esse texto não lemos ontem não, lemos outro texto, né, semelhante a este. Vamos ler capítulo 20, versículo 12. 20, verso 12. Olha o que Deus fala aqui. 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados, para que servissem de quê? Sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então a guarda do sábado, irmãos, é um sinal de santificação de Deus para com o seu povo. Agora veja o capítulo 20, verso 20. 20, verso 20. Lemos o verso 12, agora o verso 20. E o verso 20 de Ezequiel diz assim: santificai os meus sábados, e servirão de quê? Sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o povo de Deus na terra tem um sinal. Qual é o sinal do povo de Deus? Não é meramente o sábado. É a santificação do sábado, não se esqueça disso. Ontem explicamos isso, né? Que pode ter qualquer pessoa aí que não trabalha de sábado, mas ele não tem o sinal de Deus, porque ele não santifica o sábado. Então veja, santificai, disse Deus, santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Meus amigos, tem gente que não fala assim, a Bíblia não fala qual é o povo de Deus. Fala sim, e dá o sinal para ninguém errar. Olha, eu já falei que trabalhei, nasci na roça. Meu pai tomava umas caninhas e a gente mudava igual cigano. Mudamos muitas vezes. Minha mãe nem sabe dizer quantas vezes mudamos. De tantas mudanças. Então meu pai às vezes chegava assim e falava para minha mãe assim: Messê, arruma as coisas aí que o trator vem buscar mudança amanhã. E era assim mesmo, já tinha arrumado colocação, já tinha arrumado casa, e o trator vinha no dia seguinte buscar mudança mesmo. E minha mãe tinha que se virar nos 30. Então assim mudava. E numa dessas mudanças fomos morar no meio de um pasto. Minha mãe estendia a roupa no varal e as vacas vinham mascar.
Aí minha mãe falava assim pra gente, a gente era criança, né? Menino, fica brincando aí, não deixa as vacas mascar a roupa. E a gente ficava debaixo do varal brincando lá. Pegava uma vara e deixava ali. Quando as vacas vinham mascar a roupa, a gente tocava as vacas. E eu me lembro, irmãos, que as vacas tinham um sinal. As vacas tinham uma marca na coxa, pro lado de dentro assim, ó. E meu pai falava que aquelas vacas eram ferradas. Ou seja, o fazendeiro esquentava lá no fogo o ferro, e se o nome dele fosse Cláudio, ele fazia um C de ferro e marcava a coxa da vaca. Por que ele fazia isso? Porque tinha outras fazendas vizinhas, e às vezes o gado arrebentava a cerca e se misturava. Então, como cada gado tinha um sinal, os fazendeiros sabiam, né, repartir, sabia qual era o seu gado. A Bíblia diz que o povo de Deus na terra tem um sinal, irmãos. Não que Deus não saiba qual é o seu povo. Ele diz, mas para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O povo de Deus na terra tem um sinal. E o sinal é a santificação do sábado. Meus amigos, para uma pessoa santificar o sábado, ele tem que ter sido trabalhado pelo Espírito Santo. Quando a pessoa estuda a Bíblia e é trabalhado pelo Espírito Santo e descobre que Deus existe, que Deus, irmãos, não é imaginário nem um pedaço de vento, Ele existe. E esse Deus que existe é o Criador dos céus e da terra e o doador da vida. É aquele que mantém a vida, o mantenedor da vida. Quando a pessoa chega a essa convicção de ferro, ele fala, eu vou servir esse Deus aí, custe o que custar, doa quem doer, morra quem morrer, eu vou servir esse Deus, porque é Ele que cuida de mim. Amém. Então, meus amigos, quando a pessoa chega a essa convicção de ferro, ele foi selado pelo Espírito Santo, com o selo de Deus, de maneira interna. E de maneira externa, ele demonstra esse selo, santificando o sábado. Então, quando a pessoa santifica o sábado, está mostrando para o mundo qual é o seu Deus. Meu Deus existe. E o Deus que eu sirvo é o Criador dos céus e da terra. E é Ele que cuida de mim. Você já percebeu quando uma pessoa começa a guardar o sábado, as pessoas não compreendem? Já percebeu isso? Chega para uma pessoa que é cabeleireira ou cabeleireiro. Chega para ele e fala assim, olha, você tem que fechar dia de sábado, porque o dia de sábado é o dia santo que Deus deixou na Bíblia. Ele fala, o quê? É o dia que eu mais ganho dinheiro. Não é assim? É o dia que eu mais ganho dinheiro, não dá para fechar não. Agora, o que dizer de milhares e milhares de adventistas que tem salão de cabeleireiros e nenhum abre dia de sábado e não vence a clientela? E eu conheço muitos. Você está vendo o que acontece? Só quando a pessoa passa pelo milagre da conversão, irmãos, que ele santifica o sábado. Porque ele tem fé. Para guardar o sábado tem que ter fé. Você quer saber se uma pessoa tem fé? De verdade? Mostra o sábado na Bíblia, manda ele guardar. Você vai ver se ele tem fé. Se ele confia que Deus existe. E você vai perceber uma coisa, que tem um monte de crente incrédulo. Está cheio de crente por aí, tudo incrédulo. Mostra o sábado na Bíblia, manda ele guardar. Fala, ó, foi Deus que mandou guardar. E você serve a Deus, então guarda. Você vai ver se ele tem fé. Então, meus amigos, para a pessoa santificar o sábado, ele tem que ter fé. Tem que ter convicção plena que Deus existe. Olha, Deus derruba qualquer barreira por um coração sincero. Eu trabalhei no Parque Fernanda, aqui em São Paulo, né? Perto do Capão Redondo ali. Eu não era pastor ainda, mas eu dava estudo bíblico nas casas. E realizei uma classe bíblica na casa do irmão Hélio. Então a casa ficava lotada de gente. E eu fui dando estudo. E todos tomaram a decisão pelo batismo. E eu preenchi a ficha de batismo de todos eles. Menos uma mulher, a Maria da Paz. A Maria da Paz, ela trabalhava numa metalúrgica. E ela trabalhava na sexta-feira, depois do pôr do sol. No dia de sábado mesmo ali,
na parte clara do dia de sábado, ela não trabalhava, mas ela trabalhava depois do pôr do sol, na sexta-feira. Aí ela falou assim: ô Antônio, eu não posso me batizar? Eu falei assim: não, irmã, a senhora tem que ter o sábado livre. Falei: vamos orar e a senhora conversa com o patrão. Deus pode tocar o coração do patrão e você fala para ele que você está disposto a trabalhar um pouquinho mais cada dia, para cobrir esse horário. Você está disposto a trabalhar no domingo, no feriado, enfim. Conversa com ele. Vamos orar. Aí oramos. Quando voltei no seguinte: e aí, irmã Maria da Paz, conversou com o patrão? Não. Ela não tinha coragem. Não tinha fé. Tinha medo. Falei: irmã Maria, a senhora está nas mãos de Deus. Não é o patrão que sustenta a senhora, não. É Deus que sustenta a senhora. Falei para ela. Falei assim: se Deus não abençoar o seu patrão, a firma vai à falência. A senhora não recebe um centavo. Entenda isso. Vamos orar. Oramos de novo. Conversa com ele. Aí voltei na semana seguinte, que era a semana do batismo. E aí, irmã Maria, conversou com o patrão? Não. Não tinha fé. Falei: irmã Maria, lembre-se, você está nas mãos de Deus, não do patrão. Contei alguns milagres para ela. E falei: lembre-se, se Deus não abençoar o patrão, a firma vai à falência. A senhora não recebe um centavo. Bom, chegou o dia do batismo. Batizamos todo mundo, menos ela. Aí eu fui para a faculdade fazer teologia. Mudei daqui de São Paulo para Engenheiro Coelho, para fazer a faculdade lá. Depois de 2 anos que eu já estava na faculdade, eu vim aqui até São Paulo. Não sei o que eu vim resolver. Fui fazer uma visita na casa do irmão Hélio. Quando cheguei lá e bati palmas, a primeira pessoa que saiu, a Maria da Paz. Quando ela me viu, sorriu e falou assim: eu me batizei. Eu falei: que bênção. E a primeira pergunta que eu fiz foi: como você conseguiu o sábado? Ela falou assim: olha, minha firma foi à falência. Ela disse: eu não recebi um centavo. Eu falei: irmã, não joguei praga não. Aí ela falou assim: mas olha, Deus me abençoou, porque eu tinha um dinheiro empenhado da justiça e o dinheiro saiu. E eu comprei um carrinho de fazer pastel e agora estou ganhando mais dinheiro do que eu ganhava na empresa. E me levou para mostrar o carrinho de fazer pastel. Veja, irmãos, que coisa, né? Quando você for na igreja, a gente chama Adventista Salvador Rocco, que tem uma rua lá chamada Salvador Rocco. Quando você for lá, procura a Maria da Paz e conversa com ela para você ver. Ela vai te contar a história. Então, meus amigos, Deus tem abençoado o seu povo. Deus nunca deixou uma pessoa morrer de fome por servir a Ele. Mas mesmo que Ele deixasse, vamos imaginar que Deus deixasse a pessoa morrer de fome por guardar o sábado. Ainda assim seria melhor morrer salvo de barriga vazia do que perdido de barriga cheia. Ou não? Pois é. Tem 18 milhões de adventistas no mundo, irmãos. Nenhum trabalha de sábado. Deus abençoa os seus filhos. Amém. E Deus está te chamando para ser fiel a Ele e guardar o sábado como Jesus ensinou. E como Jesus ensinou, é agradável, é fácil. Você gostaria de orar e falar: Senhor, eu quero guardar o sábado porque eu estou entendendo melhor como Jesus fez. Amém. E eu quero seguir os passos de Cristo porque eu sou cristão. Você gostaria de orar assim? E pedir a Ele essa graça? Lembre-se que Ele derruba qualquer barreira por um coração sincero. E se você deseja orar e falar: Senhor, eu quero santificar o sábado em honra ao Criador, quero seguir os passos de Cristo, então coloque-se em pé e vamos orar e clamar a Ele que nos ajude. Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por Tua palavra, Senhor. E obrigado pelo Espírito Santo que abre nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra. Nesta noite, Senhor, estudamos como Jesus guardou o sábado e vimos que da maneira como Ele guardou é uma maneira fácil e agradável. Vimos também, Senhor Deus, como os fariseus fizeram com o sábado, tornando o sábado um sacrifício, um fardo pesado. E nós, ó Pai, queremos guardar o sábado como Jesus ensinou. Por isso nos levantamos diante de Ti, para pedir a Tua bênção sobre a nossa vida. Olha, Senhor Deus, para cada caso aqui. O Senhor conhece cada um e sabe, ó Pai, da vida particular de cada um.
Então, Senhor, olha para o coração, a decisão tomada. E abençoa, Pai, segundo a Tua graça e misericórdia. E ajuda para que esse Teu filho, Pai, pela Tua mão poderosa, tenha o sábado livre para melhor Te servir. Que essa filha que está aqui, Senhor, que está entendendo a Tua palavra e tomou essa decisão maravilhosa, que o Senhor, Pai, libere ela para que ela possa estar livre para, no dia de sábado, frequentar a Tua igreja, santificar o sábado em honra ao Senhor. Repreende o devorador, Senhor. Não deixe o inimigo nos atrapalhar, pois queremos honrar o Teu nome, colocando em prática na vida a Tua palavra. Então, Senhor, abençoa cada um aqui segundo a Tua sabedoria. Somos pecadores, mas estamos à disposição do Senhor para Te servir. Nós queremos Te servir, Pai, porque Jesus morreu em nosso lugar. E é em nome dEle que nós Te pedimos e também Te agradecemos. Amém.